Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo do curso de Práticas Avançadas de Enfermagem. Neste módulo 2, nós vamos abordar a terapia inalatória no paciente em ventilação mecânica e nesta aula 1, vamos falar sobre a desconexão segura do paciente em ventilação mecânica. Meu nome é Danilo Vaz Marques, eu sou enfermeiro assistencial do CTI Adulto. A nossa agenda vai ser divulgar o POP UTI AD 006 disponível na Wiki, descrever o recurso de desconexão aspiração do ventilador mecânico Maquet Servo-Air, apresentar as principais indicações e contraindicações da desconexão segura. Vale lembrar que não existe nenhum conflito de interesse nesta aula. Esse é o ventilador Maquet Servo-Air. Ele apresenta a tela touchscreen, apresenta diversas funcionalidades com as quais a equipe de assistência direta que manipula esse dispositivo deve estar familiarizado. Destacamos que para operar essas funcionalidades, o executor deve estar devidamente capacitado. E daí a motivação para elaborar esta aula. O que todos precisam saber? Essa foto ela é bastante impactante. Mostra um paciente grave em um ambiente de UTI, com vários recursos tecnológicos, bomba de infusão, máquina de hemodiálise, monitor multiparamétrico, ventilador mecânico, dentro desses recursos, com os quais nós realmente estamos familiarizados. Muitas funcionalidades dos diversos recursos tecnológicos que a gente tem dentro de uma unidade de terapia intensiva, elas são pouco exploradas. Daí a importância de nós conhecermos a fundo as principais funcionalidades que vão garantir a qualidade do cuidado e a segurança do paciente. O que é a desconexão segura? Ela é uma metodologia utilizada para garantir a segurança do paciente por meio de uma funcionalidade do software do ventilador mecânico. Pode ser realizado pelo modo convencional, nós não contamos aí com a ajuda do software do ventilador mecânico, não é de modo automático, e sim necessita que o operador desconecte, pare a ventilação mecânica de modo manual e depois volte e reconecte esse paciente novamente à ventilação mecânica e emita um comando para o ventilador voltar à ciclagem. Então, é um modo mais comum que as pessoas estão familiarizadas, mas é um modo mais potencialmente perigoso, porque exige uma atenção do operador. Caso ele retorne esse paciente para a ventilação mecânica e não aperte o botão de ciclagem, esse paciente não vai ventilar, vai evoluir para hipóxia, podendo evoluir para parada cardiorrespiratória. E o outro modo, que é o nosso intuito de demonstrar nesta aula, é o recurso tecnológico via software, o modo de desconexão segura do ventilador mecânico Servo-Air. Com relação à indicação do procedimento de desconexão segura, ele é indicado quando vai se realizar a aspiração traqueal convencional, que é a aspiração com sonda não pelo sistema fechado, não pelo TracheCare, e sim de um modo convencional. Quando nós vamos realizar a troca de dispositivos, como o filtro HME, ou quando nós vamos acoplar ou até mesmo trocar um dispositivo inalatório, e ou dispositivos acessórios utilizados em ventilação mecânica, e quando nós também vamos realizar ou administrar alguma medicação inalatória por meio de dispositivo pressurizado, diretamente via TOT ou traqueostomia. As contraindicações são pacientes com grave comprometimento pulmonar, a exemplo de titulações altas de PIP, mas também pode haver um consenso entre a equipe que analise e estude aquela causa para poder autorizar a desconexão desse paciente da ventilação mecânica. Devemos sempre avaliar risco versus benefício. O processo de desconexão ou aspiração no modo seguro, ele é dividido em diversas fases. Primeiramente, essa é a interface inicial da tela do ventilador Maquet Servo-Air. Nós vamos à esquerda da tela inicial, nós vemos o ícone de desconexão aspiração. Ao clicar nesse ícone, abre uma segunda janela, onde está escrito a fase de preparação. Nessa fase de preparação, nós podemos realizar um ajuste prévio de pré-oxigenação conforme uma FO2 pré-programada. Essa FO2, o ventilador, através da funcionalidade de seu software, ele sempre permite aumentar até o nível máximo de 100%, mas nunca diminuir ao nível inferior à FO2 da qual o paciente já está ventilando. Então, após realizar esse ajuste de FO2, geralmente o indicado na literatura é que uma pré-oxigenação antes de qualquer procedimento que envolva a desconexão do paciente da ventilação mecânica é um ajuste de FO2 de 100%, no mínimo por 2 minutos, visando saturar a maior quantidade de hemoglobina e evitar intercorrências durante o processo de desconexão, como a desaturação. Então nós ajustamos a FO2 e clicamos no ícone do screen aceitar. A segunda fase envolve a pré-oxigenação. Após o ajuste de FO2 em níveis adequados e aceitação dessa funcionalidade, o ventilador entra no modo de pré-oxigenação, de acordo com essa FO2 ajustada, e ele dá um tempo para nós de 2 minutos, para que dentro desses 2 minutos nós procedemos à desconexão desse paciente e realizamos o procedimento. Geralmente nós aguardamos 1 minuto e nós vamos observar no monitor multiparamétrico o aumento da saturação periférica de O2 desse paciente.
Feito isso, aguardado o tempo de 1 minuto, nós procedemos à desconexão. Na fase de desconexão, o ventilador nos dá um tempo de 1 minuto, né, que é um tempo de segurança. Dentro de 1 minuto, eu tenho que ter aspirado e ou trocado qualquer acessório ou realizado uma terapia inalatória, por exemplo. Se dentro de 1 minuto eu não reconectar esse paciente novamente à ventilação mecânica, de modo automático, o ventilador inicia a ciclagem e dispara alarmes. Lembrando que, quando eu desconectar esse paciente da ventilação mecânica, o ventilador ainda cicla por uns 2 segundos e para a ciclagem imediatamente. Na última fase, após a desconexão e realização do nosso procedimento, nós vamos voltar esse paciente para a ventilação mecânica. Quando o ventilador, através de sensores, detecta a pressão na via aérea, ele volta novamente à ciclagem, né? O ciclo respiratório, ventilatório é restabelecido. Nós podemos observar isso pela formação da onda de fluxo e ainda ele faz uma pós-oxigenação desse paciente por 1 minuto, visando compensar o período que ele ficou em apneia fora da ventilação mecânica. E o que nós devemos nos atentar após o procedimento de desconexão segura? Nós devemos nos certificar sempre que o ventilador mecânico voltou à sua ciclagem. Aqui nós podemos observar, destaquei em vermelho para vocês, a onda de fluxo deve aparecer exatamente dessa maneira. Além disso, nós devemos observar parâmetros, né, de monitorização desse paciente, como se a frequência cardíaca mantém estável, se a frequência respiratória está estável, se a saturação está em níveis adequados e se esse paciente mantém a sua estabilidade hemodinâmica. Essas foram as referências utilizadas no treinamento. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.